Olá pessoal, tudo bem? Olha só, na nossa aula a gente vai trabalhar as medidas de tempo, tá bom? Então, usando como base esse reloginho, a gente vai fazer algumas atividades que estão no nosso livro. Vamos lá? Olha só, como vimos, as medidas de tempo, a questão do relógio analógico e digital, conta a questão dos minutos, né? Cada horas, minutos e segundos. Então, cada volta que o relógio dá aqui, cada volta que o ponteiro dá assim, nos segundos, são 60 segundos, né? Isso do mesmo jeito é em minutos. Cada tracinho desses contam como segundos e quando o ponteiro maior, esse ponteiro maior aqui, está em cada um deles, vai contando os minutos, né? Isso? Muito bem. E o ponteiro menor, a gente já viu que o ponteiro menor ele significa, tem relação com a questão da hora, né? Isso? Então, por exemplo, se um ponteiro está o grande no 12, isso? E o pequenininho está apontando para o 5, então são 5 horas, né? Porque quando o grande está no 12, uma hora completa, né? Uma hora fechada, tá certo? Do mesmo jeito por exemplo, se o ponteiro estiver no 4, ó, um tracinho, dois tracinhos, 3, 4, né? E o outro, o pequeno, estando no 4 também, então são 4 horas e 4 minutos, não é isso? Vimos isso em outras aulas. Então, a partir daí, a gente vai trabalhar agora essa perspectiva de hora e minuto em uma atividade um pouquinho mais difícil, pessoal. Vamos lá. Então, olhando no livro, página 68, a gente vai trabalhar essa questão aqui, olha. Situações, problemas, perguntinhas que envolvem o tempo, tá bom? E que vocês vão usar como referência esse reloginho montado e fazendo as continhas das horas, né? A gente já viu que quando passa também de 12 horas, né? Aí o 1 significa 13, né? Aí 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? Que ele vai contando uma hora a mais, a partir de meio-dia, né? Então, meio-dia, 12 horas, depois, 1 hora da tarde, 13 horas, 14, né? Isso, e por aí vai. Então, a partir disso, pessoal, a gente vai responder essas atividades. Olha o que é que diz aqui, ó. Fabiola e sua irmã farão uma viagem de avião. Elas chegarão ao aeroporto 16 horas e 15 minutos. Então é o que? Elas chegarão às 4 horas da tarde, né, e 15 minutos. 16 a gente já viu que é 4. Então elas chegam 4 e 15 da tarde. Elas chegaram para essa questão da viagem, tá bom? Aí, de acordo com a previsão do voo, elas terão que aguardar 1 hora e 10 minutos, tá bom? Então, eles chegaram 4h15 e vão esperar mais 1 hora e 10. Aí, pensem aí e respondam. Que horário está previsto para o voo? Vocês vão responder aqui. Então, vocês vão somar. É uma continha de somar. Vocês vão colocar no relógio 4h15, né? 16h15 no reloginho da imagem anterior. E depois vocês vão pensar que a previsão do voo, elas têm de esperar, elas chegaram a essa hora e tem que esperar 1 hora e 10. Então vocês vão colocar nas 4h15 mais 1 hora e 10 minutos. Vocês vão pensar como é que vão fazendo o ponteirinho para adiantar 1 hora, né, das 4 e mais 10 minutos do 15. Aí vocês vão achar a resposta aqui, tá bom? Aí a B diz assim, ó. Devido ao mau tempo, o voo sofreu um atraso de 15 minutos. Aí a pergunta, qual será o novo horário desse voo? Então você já tem a resposta aqui do horário previsto para o voo, né? Que era 4 horas e 15 que elas chegaram, mais 1 hora e 10 que elas teriam que aguardar. Esse era o horário do voo, né? Então, mas o voo atrasou
15 minutos por conta do mau tempo. Então você vai somar esse valor aqui dessa resposta mais os 15 minutos para achar A, B, não é isso? Muito bem. Após isso, a gente vai para a questão 6, que diz assim: Joana é professora de ginástica. Por dia, ela dá 4 aulas, uma após a outra. Então, ela vai dando uma aula atrás da outra, tá bom? Uma e depois a próxima. Cada aula, né, dura 15 minutos. Então, aqui você vai completar o quadro de horários da professora Joana, tá bom? Então, observem no primeiro exemplo, que já dá a resposta. Olha só. Ela deu a primeira aula, né? Que começou às 18 horas, 6 da noite, não é isso? E foi até 6h15, como era de 15 minutos, não é isso? Então, aí ela vai fazendo os horários. Aí, por exemplo, o segundo aqui, ó, já é o segundo horário de aula dela. Começa às 6h15 e vai até que horário? Sempre vai aumentando 15 minutos. Vocês podem usar o reloginho, tá bom? Para ir somando isso. Ela começou 6 da noite, foi até 6h15. Depois, o próximo horário de 6h15 com mais 15 minutos. Pensem aí. Respondam aqui. Depois, esse resultado daqui, vocês vão colocar aqui também e vão acrescentar mais 15 aqui. E respondem. Tá bom? Então, 6h15 mais 15 deu o valor. Aí, esse valor você coloca aqui e aqui. Depois, aqui você soma esse horário mais 15 minutos da terceira aula. Achou o valor? Esse valor também será o início da última aula, da quarta aula, que depois você vai somar mais 15 minutos para achar o resultado, tá certo? Esse é a sequência, tá bom? E para terminar esse caso, você vai desenhar os ponteiros que estão faltando aqui, olha, tá bom? Então temos o exemplo aqui, ó, de como você vai adiantando sempre de 15 em 15, olha. 6, no primeiro já tem a resposta, 6 horas, né? Mais 15, 6h15. 6h15 mais 15, vai ser que horário? Você vai desenhar o ponteirinho pequeno e o ponteiro grande. 6h15 mais 15. O resultado, você vai somar mais 15 e vai colocar aqui. Depois mais 15, sempre adiantando esse relógio de 15 em 15 minutos. Após isso, aí a gente vai para a sétima questão, pessoal. Que diz assim, ó: Ernesto terminou de montar uma cerca de madeira às 10 horas e 45 minutos, após ter trabalhado por 1h30. Aí a pergunta: que horas Ernesto começou a montar a cerca? Tá bom? Então vocês vão fazer também no reloginho, usando esse reloginho aqui, e façam a conta. Ele começou que horário? 10h45. Então coloquem os ponteirinhos assim, ó, no 10h45, como a gente já aprendeu. Achou o 10h45? Então você vai pensar. E ele demorou 1h30 para terminar. Então foi o quê? 1h30 minutos. Então, que horas ele começou a montar a cerca? Aí você vai fazer o quê? Dos 10h45, das 10h45 que tinha aqui no relógio, você vai diminuir 1h30. Você vai voltar o ponteiro 1 hora, né? O ponteiro de horas você vai voltar 1 hora. E o ponteiro dos minutos você vai voltar mais 30 minutos de onde ele está, das 10h45, tá bom? Aí você acha a resposta e marca na 7. Após isso, aí a gente vai para as últimas páginas aqui, ó, que diz assim, ó: de outubro a fevereiro costuma vigorar em alguns estados brasileiros o horário de verão. Nesses meses, as pessoas devem adiantar o relógio em 1 hora, né? Aí a primeira pergunta: onde você mora tem horário de verão? Pense aí. Pense, pesquise e veja com seus familiares e responda sim ou não, tá bom?
Depois disso, a gente vai para B, que a B diz o seguinte: ó, no estado em que Nair mora, vigora o horário de verão. Então, é um exemplo, tá bom? No estado onde Nair mora, tem o horário de verão. Se o relógio dela está marcando 15 horas nesse momento, que horas seriam se o horário de verão não vigorasse no estado dela? Tá bom? Aí aqui já tem uma parte da resposta, mas você pode pensar um pouquinho. Nos estados onde tem horário de verão, o relógio sempre é adiantado 1 hora. E nesse exemplo, o estado dela tem horário de verão e são 15 horas. Se não tivesse o horário de verão, que horas seriam? Pense aí e respondam. Que horas? Tá bom? E na C, quando o período do horário de verão termina, as pessoas devem fazer o que para ajustar o relógio? Pense aí. O relógio é adiantado em 1 hora quando o horário começa. E o que deve fazer quando o horário de verão termina? Pense e responda. Depois, na 9, para terminar, a gente tem assim, ó, registre sua rotina na agenda do celular ilustrada ao lado. Você deverá escrever algumas atividades que faz no período da manhã e na tarde. Escolha o dia da semana que quiser. Não se esqueça de marcar o horário no início e de término da atividade, tá bom? Então, ó, por exemplo, você coloca aqui as coisas que você faz. Escolha alguns dias da semana, se a rotina é a mesma, você coloca o dia da semana aqui, ó, a data da semana que você escolheu e os horários, ó, 10 da manhã, 11 da manhã, 12 horas, tá bom? O que você faz sempre nesses horários? Anote aí. Aí 13 horas, 1 da tarde, 2, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde. O que é que você faz nesse horário? Você brinca, você trabalha, você ajuda sua mamãe, seu papai, você estuda, você faz o quê, tá bom? Pense e responda aqui, escrevendo cada horário.